Nesse vídeo, você vai acompanhar um pouco do processo para implantação do John Knox. De modo didático, nós vamos seguir passo a passo o que é necessário para a gente poder fazer para o John Knox virar uma realidade na sua igreja local. Então acompanha comigo e que Deus nos abençoe. O John Knox é um centro de estudos criado pela primeira IPI de Bauru, cuja história começa ali no ano da pandemia, 2020. E a partir do momento que este centro de estudos foi crescendo, ele foi sendo procurado por algumas outras igrejas. Deste modo, o Centro de Estudos John Knox se desenvolveu e se aprimorou para poder estabelecer parcerias com a igreja local. Assim, neste vídeo, nós queremos contar para você como que você, como pastor, presbítero da sua comunidade, pode estabelecer conosco essa parceria. Sempre lembrando que toda a questão de professorado, quais são os horários das aulas, a matriz curricular, isso fica definido pela igreja considerando a sua realidade. Cabe ao Centro de Estudos John Knox compartilhar a parte operacional, como nós operamos com as matrículas, o acompanhamento das turmas, e compartilhar com a igreja também a questão dos conteúdos, o material curricular, a grade das disciplinas, a fim de que cada comunidade possa estabelecer o seu conteúdo programático. Enfim, vamos lá. Para que a parceria com o John Knox seja construída, alguns passos são fundamentais. Primeira coisa é que este centro de estudos é absolutamente gratuito. Você não paga nada para ser um parceiro do John Knox e a sua igreja não paga absolutamente nenhuma tarifa, nenhuma taxa. A gente entende que de graça Deus nos abençoou, de graça nós queremos abençoar as igrejas da nossa querida IPI. Mas ainda que seja gratuito, algumas coisas são fundamentais. Nós, quando fechamos uma parceria com a igreja, pedimos para que seja assinado um termo de compromisso. E esse termo de compromisso tem algumas cláusulas para que essa parceria venha a ser efetuada. Dentre essas cláusulas, alguns pontos são fundamentais. Este termo de compromisso você pode consultar abaixo no link deste vídeo. Na descrição existem alguns links onde você pode acessar os materiais. Mas neste termo de compromisso, a igreja que está afirmando a parceria se compromete a subscrever e aceitar os princípios da fé cristã reformada. Eles que ficam elencados na Confissão de Fé de Westminster. A ideia central é que o John Knox é um centro de estudos reformado. E a igreja local que é parceira deve manter essa identidade. Do mesmo modo, neste termo de compromisso, que você pode consultar neste link que está na descrição, nós também pedimos para que a igreja local se organize de modo a receber este centro de estudos com qualidade. Então, a confecção de uniformes, a preparação das salas de aula, os espaços de matrícula, tudo isso é uma responsabilidade que a igreja deve conduzir e deve executar, com zelo, com cuidado, para que o programa tenha um bom rendimento, para que seja efetivo na sua comunidade local. E neste termo também, a igreja se compromete a não vender o John Knox, a não vender os materiais. Aqui na primeira IPI a gente produziu com muito carinho e a gente não cobrou nada por isso. E a gente pede que você na sua igreja também não usufrua de modo financeiro dessa produção, porque isso nós entendemos que é a nossa forma de abençoar o reino de Deus e o povo do Senhor que se encontra na IPI B. Ainda comentando sobre esse ponto dos custos, é evidente que em algumas comunidades, quando nós vamos imprimir as apostilas dos alunos, algo nesse sentido, há um custo. Essa venda da apostila física, nós não temos nenhum problema com isso. Não temos nenhum problema em relação a você cobrar o valor de impressão. Mas ter lucro em cima dessa marca, para a gente isso não é interessante. Nem para nós, nem para a igreja local que é parceira. Este termo de compromisso é firmado e ele é assinado pelos conselhos das igrejas, os presbíteros, o pastor titular, e ele é encaminhado para a primeira IPI de Bauru, para a figura do responsável pelo John Knox. Neste ano de 2025, que é quando eu gravo esse vídeo, o responsável pelo John Knox sou eu, o João, que começou a gravar esse vídeo aqui com você. Então você vai encaminhar o termo assinado para mim, e aí a partir disso nós vamos para o próximo passo. Primeiro passo, formar essa parceria com a assinatura do termo. Depois que isso é construído,
Aí vamos para os passos subsequentes. É importante que você, assim que o termo for assinado, assim que a parceria for fechada, que você observe a sua igreja local com a questão dos espaços disponíveis. Algumas igrejas têm espaço para uma turma. Outras igrejas têm espaços para 2 ou 3 turmas. A partir disso, dessa questão dos espaços, a gente consegue pensar no currículo, na grade, em como vai ser a dinâmica do John Knox na sua igreja local. Então, se a sua comunidade tem só o templo, somos uma igreja pequena, que tem apenas a nave principal como espaço de reunião. É possível ter o John Knox? Claramente é possível, em uma turma. Agora, nossa, temos muitos espaços. Queremos ter aula para criança, aula para adolescente. Nós estamos aí preparados com o nosso conteúdo para nos adequarmos ao espaço que você tem disponível. E tendo considerado essa questão da quantidade de salas, aí é um ponto fundamental pensar no currículo. E aqui eu já adianto que nós, da Primeira IPI de Bauru, estamos à disposição para poder ajudar você a construir o currículo do John Knox na sua comunidade. Quando a gente fecha uma parceria, a gente sempre encaminha um portfólio, que também está nos links abaixo em descrição. E nesse portfólio você pode consultar todos os materiais que a gente já produziu. Lógico que não estão os materiais ali na sua totalidade, aula por aula, mas um esboço de cada assunto. Também nós temos ali os capítulos de cada módulo. E aí, a partir dessa visão do material, você, pastor da sua igreja, presbítero da sua igreja, vai pensar na estrutura que o John Knox vai adotar enquanto currículo. Um exemplo. Você é da IPI de uma cidade X e na sua comunidade você tem um interesse em aplicar num primeiro módulo a matéria de Introdução ao Novo Testamento. Aí, no segundo módulo, você tem o interesse de aplicar a matéria de Antigo Testamento. Você faz essa seleção das disciplinas e aí fala pra gente. Manda pra gente um WhatsApp ou um e-mail. E quando a gente recebe isso, nós aqui já formatamos a apostila para que você receba ela pronta. Todas as aulas. Tudo certinho. E às vezes, se você tiver alguma dúvida com relação às disciplinas, basta entrar em contato que a gente, fechando a parceria ali, a gente dá todo o suporte para a construção dessa matriz curricular. Alguns pontos que eu acho que são importantes a gente comentar aqui. Quando você, pastor, organizar o currículo da sua igreja, quando você, pastora, organizar o currículo da sua igreja, é importante que haja uma progressão. Algumas disciplinas nossas, elas são semelhantes. Por exemplo, a disciplina de bibliologia é muito parecida com a disciplina de como ler a Bíblia. Então, nesse sentido, se a igreja adota essas duas disciplinas no mesmo ano, os assuntos em alguns momentos vão ficar maçantes ou repetitivos. E é importante que você, pastor e pastora, observem o conteúdo ao longo de todo o ano. E a gente está aí para poder caminhar junto. Tendo escolhido as suas disciplinas, o que é muito importante é você fazer o calendário anual do John Knox na sua igreja. Esse passo ele é fundamental, porque é a partir do calendário que a gente vai estruturar. Em alguns momentos, e em algumas igrejas, depois que o calendário foi feito, foi observado que haveriam 8 domingos por módulo. Nesse caso, super tranquilo, não teve que ser feita nenhuma adequação. Agora, outras comunidades observaram que haveria disponibilidade para terem 7 domingos por módulo. Aí a gente faz uma pequena alteração no conteúdo, para que o conteúdo daquele módulo se encaixe para aquela realidade. E como que essa construção do calendário é feita? Essa construção ela considera uma data de início do John Knox, um período de férias para planejamento e também descanso dos professores, o tão merecido descanso, e depois um segundo período de aula com uma formatura. A gente entende que a escola dominical clássica, aquela que foi uma bênção para as gerações passadas, a gente entende que hoje ela acaba tendo alguns entraves, pelo menos em algumas comunidades. Aquela escola dominical antiga, ela não acabava nunca. E ela não tinha período de férias. Normalmente era assim. Isso acabava desmotivando os professores, desmotivando os alunos, que ali no final do ano querem viajar, querem ter tempo com a família.
E isso acaba gerando uma situação de desgaste. Por isso que no John Knox a gente sempre pensa em deixar um tempo de descanso. E esse tempo de descanso também serve para a gente olhar para o processo e aprimorar o que tem que ser aprimorado. Então, de modo prático, como que a gente constrói o calendário? A gente observa ali, quando vamos começar nosso centro de estudos? Vamos começar depois do carnaval, ou vamos começar ao final de janeiro. E vamos até quando? Vamos até o início de julho. O pastor pega este período e faz a conta dos domingos, né, disponíveis neste primeiro semestre. Tendo feito essa conta, temos 16 domingos disponíveis no primeiro semestre. O pastor observa que um domingo será uma assembleia. O que a gente sugere aqui do Centro de Estudos John Knox? A gente sugere que neste domingo que tem assembleia, você não faça nenhuma aula. Você subtraia ele da conta total do currículo. Ou, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, datas que são muito familiares. A gente sugere que nessas datas você não tenha aulas na sua comunidade. Porque normalmente são dias onde os professores têm muitos compromissos, os alunos têm muitos compromissos e não é nenhum pecado a gente dar a oportunidade para que a família seja reunida. Então o pastor observa a quantidade de domingos, desconsiderando o período de férias, essas datas importantes, e aí ele chegou na conclusão, no primeiro semestre eu tenho 12 domingos, 14 domingos, vou encaixar os módulos. No segundo semestre eu tenho tais domingos, e assim eu vou me organizando. Então os 3 passos principais para que você comece o John Knox: firmar a parceria, escolher o currículo, definir o calendário. Esse é todo o processo de planejamento. E, de novo, a gente está aí para caminhar junto, para a gente poder abençoar a sua igreja e, no final, todo mundo ser edificado. Agora, começamos, firmamos a parceria, fizemos o calendário, o planejamento está tudo certo. Aí, o que é fundamental? As inscrições. A gente sugere que o período de inscrições do John Knox seja um período de pelo menos 4 semanas. Mas há toda uma preparação. Muitas igrejas da nossa querida denominação e muitas igrejas de outras denominações não têm escola dominical. Seja por questão de membresia, seja por contexto local, elas não têm. Então, às vezes, trazer uma mudança, um centro de estudos pode ser um pouco impactante. Por isso que é importante fazer todo um preparativo. Como tem sido esse preparativo? Firmada a parceria, nós, do Centro de Estudos John Knox, aqui de Bauru, a gente grava um vídeo e a gente caminha para você, pastor da igreja local. A gente fala, olha, o Centro de Estudos John Knox nasceu na primeira IPI de Bauru e hoje tem uma parceria com a IPI da cidade X, da cidade Y, e nós estamos muito felizes, então fique atento ao período de inscrição. Ali é uma primeira chamada. Depois, nós sugerimos que você, pastora da sua igreja, faça uma pastoral em relação à importância do ensino teológico. Todo o nosso problema de pecado, de queda, as nossas questões emocionais, sempre tem um fundo teológico. Então, quando a gente desperta a comunidade para essa importância de um bom estudo bíblico, a gente consegue aí fomentar as matrículas. Depois que este vídeo foi compartilhado, depois que você, pastor e pastora, fez a pastoral ali sobre a importância da educação cristã, aí abrem-se as inscrições. A gente sempre pede que nesse período de inscrição, a igreja já tenha ali uma visão sobre a quantidade de vagas, para ter pelo menos um parâmetro, e também uma certa maleabilidade ao longo do ano. Pode ser que, ao final do primeiro semestre, alguns alunos tenham desistido. Isso é muito normal. E hajam alunos interessados. Então é interessante que ao longo do ano você tenha 2 momentos de inscrição. Um para as vagas principais, no início do programa, e um para as vagas remanescentes, no meio do programa. Assim a gente vai repondo o que é normal em todo o processo de ensino, que é a desistência. Porque às vezes tem uma mudança de vida, mudança de cidade, ou simplesmente a pessoa percebeu que não queria muito estudar aquele assunto. Tudo bem. Aí a gente faz esses momentos de abertura, de novas matrículas.
Então agora que nós firmamos a parceria, abrimos as matrículas, tem uma parte que é extremamente importante, quem opera o John Knox. Os professores e a equipe de apoio. A gente já está chegando no final desse vídeo, mas essa parte é tão importante que eu peço muito a sua atenção. O John Knox ele nasce com um objetivo nobre, que é o objetivo da Reforma Protestante. Qual é o nosso grande objetivo? Popularizar a teologia boa para o povo de Deus. A gente sabe que não é todo mundo que vai fazer um seminário, mas todo mundo precisa conhecer os atributos do Senhor, a natureza de Cristo, a estrutura da nossa salvação, a antropologia bíblica. E isso é feito de modo muito orgânico no John Knox, de modo muito tranquilo, na linguagem da comunidade. E para isso, o professor é a figura-chave. Logicamente que o pastor está apto a ensinar, mas a gente sugere no John Knox que o pastor conte com uma equipe de outros professores, outras pessoas com quem ele vai dividir a aula. Então, neste módulo, nós temos 8 aulas. E eu, pastor da minha igreja, vou convidar aquele irmão que eu percebo que tem uma habilidade para ensino, para que ele dê comigo 1 ou 2 lições. Vou convidar aquela irmã. Às vezes, na nossa igreja, existem irmãos que, em ambiente secular, trabalham como professores. Se eles forem cristãos fiéis, é uma bênção tê-los conosco dando aula. É uma bênção e um privilégio. Então, a contratação, vamos usar essa expressão, a contratação de professores fica muito a critério da igreja local. E a gente está preparando este canal de vídeos com várias formações para poder também munir esses professores que estão chegando com algumas técnicas, algumas abordagens, alguns cuidados para que eles possam fazer um bom trabalho. E se o professor é uma figura central, algumas coisas aqui precisam ser destacadas. No John Knox, os professores trabalham em conjunto. Então eu sou um professor. Eu vou ouvir a aula do meu amigo professor para eu aprender com ele e também para eu dar um feedback. Pode ser que, às vezes, ele se sinta constrangido de dar aula e eu estou ali para encorajar. Então os professores trabalham em conjunto. Mas além do professor, temos o auxiliar de sala de aula. Quem que é esse auxiliar? É um irmão, uma irmã, um casal, um jovem que vai auxiliar o professor fazendo aquelas tarefas que não são próprias do ensino em si. Por exemplo, a lista de chamada. Essa equipe de apoio faz a conferência de quem participou, quem está vindo, quem está faltando. Entre em contato com quem está faltando. Às vezes, essa equipe de apoio, ao entrar em contato com quem faltou, descobre uma situação de enfermidade, uma doença. E essa equipe comunica os pastores para que seja feita uma visita. Então, o trabalho de ensino fica com o professor. Mas muitos outros trabalhos podem ser diluídos com essa equipe de apoio, a fim de facilitar a vida de quem está ensinando e também engajar aqueles que não têm o dom do ensino, mas que querem servir. Essa equipe de apoio, além da conferência em chamada, por exemplo, cuida do ambiente de sala de aula. Confere se a luz está acesa, se o ar está ligado, se a TV já está pronta. Prepara um café, por exemplo. Cuida do grupo do WhatsApp. Então nós sugerimos a você que vai firmar uma parceria com o John Knox, que você, pastor, pastora da igreja local, pense nessa equipe de professores e nesses auxiliares. Então vamos lá. Você fez a parceria, fizemos todo o planejamento, pensamos no currículo, no calendário, mandamos os vídeos, temos as inscrições, os professores estão dando aula. E agora? Agora, depois que todo o programa correr e acontecer, aí nós temos a nossa formatura. A formatura é um momento muito festivo para a comunidade. Muitos irmãos das nossas igrejas nunca receberam um diploma, nunca terminaram algum curso superior. Mas aí na sua igreja eles vão ser certificados de que eles concluíram alguns módulos de educação cristã. A formatura, nós sugerimos que ela seja feita num culto, na igreja, convidando os familiares, convidando os alunos para estarem ali, e toda a parte estrutural.
o diploma, a questão das imagens. A gente, do John Knox, da primeira IPI de Bauru, oferece gratuitamente para as igrejas. Então, se você firmar uma parceria com a gente, lá para novembro, eu ou a pessoa que estiver cuidando do John Knox, entraremos em contato com você e a gente vai enviar o arquivo do diploma, o texto básico, e você vai colocar aí na sua igreja o nome dos formandos, quem participou. E nessa hora, a equipe de apoio é muito, muito importante. Porque a equipe de apoio vai perceber quem levou o curso a sério e quem faltou demais. Toda vez que a gente adota o Centro de Estudos John Knox, como é tudo de graça, uma coisa a gente pede: que o aluno tenha um limite de faltas. Na nossa igreja o aluno não pode faltar mais que 3 vezes, 2 vezes, enfim. O aluno que falta, ele é expulso? Não, nós não expulsamos. Mas ao final do ano, se ele extrapolou o limite de faltas, sem uma justificativa clara, aí ele não recebe o certificado. Quem que faz essa conferência? Quem faz isso é a equipe de apoio, para não sobrecarregar o professor. E aí, tendo sido feita a formatura, você terminou aquele ano letivo, férias, e é pensar na grade curricular do próximo ano, em como vamos abençoar a igreja, como vamos formar o povo do Senhor para a obra do Senhor. Esse vídeo tem como objetivo esboçar os pontos principais de como é organizada essa parceria do Centro de Estudos John Knox com a igreja local. Mas se você ficou com alguma dúvida, por favor, pode mandar mensagem para a gente, nós teremos uma alegria em te responder. E também, ao assistir esse vídeo, você pode ser certificado. Para que você receba o certificado deste vídeo, basta que você veja na descrição, que está aí embaixo, né? No YouTube fica ali embaixo, um link de um Forms. Nesse Forms haverão algumas perguntas sobre o Centro de Estudos John Knox, como foi esboçado aqui neste vídeo. Você respondendo essas perguntas de modo satisfatório, no seu e-mail você vai receber o certificado de que assistiu este vídeo e está capacitado a entender o processo de implantação de John Knox na igreja local. Agradeço muito a sua atenção e que Deus abençoe você, sua igreja e o povo do Senhor. Até mais!